Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos iniciar um novo módulo, do nosso curso de Física do Ensino Médio. Hoje falando sobre, na aula número 1, princípio da inércia. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo, como já antecipado, estamos começando um novo módulo número 7, que trata sobre os princípios fundamentais da dinâmica. E hoje na aula número 1, princípio da inércia, mais conhecida também como a primeira lei de Newton. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e que também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Iniciando esse novo módulo, tratando da dinâmica, é uma nova jornada que começamos aqui da física, muito importante. Na aula de hoje, a gente vai estar focando em conceitos muito importantes, e na próxima aula faremos alguns exercícios relativos à nossa aula de hoje, já que essa aula é muito importante no que se trata, que diz respeito ao conceito inicial da dinâmica. Tá certo? Então vamos lá. Então, até agora, fizemos uma descrição matemática dos movimentos, a cinemática, o que foi tratado até a aula passada, sem discutir as causas que os produziram ou modificaram. O que causou esses movimentos? Foi através de quê? Qual foi o critério que foi adotado? Então, a gente analisou basicamente os movimentos, a velocidade, a distância, o tempo para um determinado tipo de movimento e assim, sucessivamente, movimento uniforme, circular, uniforme, movimento variado e assim vai. Estudaremos agora a dinâmica, a dinâmica que trata, basicamente, a dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou os modificam. Então, a gente já avança um pouquinho além da situação que a gente tratou na cinemática. Então, a gente vai tratar, estudar os movimentos, assim como as causas que os produzem, ou que modificam. Tá certo? Então, vamos seguir em frente, sobre esse tema. Tá certo? Lembrando, novamente, que estamos dentro da mecânica, já estudamos cinemática e agora estamos entrando na dinâmica. Ok? Então vamos lá. Consideraremos ainda pontos materiais, corpos cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Isso é muito importante, pois, digamos assim, é uma condição para, digamos, seguirmos com um determinado critério, tá bom? Então, os pontos materiais possuem massa, não devendo ser confundidos com pontos geométricos, tá bom? Esse é um ponto material que possui massa e não podemos confundir com ponto geométrico. A gente vai detalhar melhor isso na sequência desse módulo. Vamos lá. Uma noção operacional de massa. Tá? Massa é uma grandeza que atribuímos a cada corpo obtido pela comparação do corpo com um padrão, usando-se o princípio da balança de braços iguais, que a gente vai mostrar na figura 1. Então, essa ideia de massa logicamente, como está dito aqui, uma grandeza, mas que é sempre comparado com algum termo padrão, comparação de corpo, do corpo com um padrão, que faz uma referência para a gente ter uma ideia do que significa. Porque eu dizer que um determinado corpo tem lá a massa de 200 quilogramas, isso para, digamos, para o leigo pode ser até como é que se diz, não fazer muito sentido. Mas quando a gente tem uma ideia de um padrão, de uma referência, logicamente que você consegue associar o que está sendo dito ali no que diz respeito a essa definição de massa, do que seja um objeto que, digamos, tem ali
200 gramas, etc. Certo? Então vamos seguindo. O corpo padrão pode ser o quilograma padrão, né? Ou seja, né, uma referência, né? Por exemplo, se eu tenho ideia do valor, né, do quanto representa 1 quilograma, logicamente, qualquer outra medida relacionada ao grama, né, ou 500 gramas, 2 quilogramas, etc., eu vou partir desse padrão, né, saber, né, digamos assim, o quanto, né, digamos assim, a ordem de grandeza esse elemento que eu estou querendo quantificar significa comparado com aquele padrão, que no caso aqui a gente está indicando o quilograma padrão. Ok? Aí fica mais fácil você associar na mente, né, aquilo que corresponde o valor, né, dessa massa. Tá bom? Então vamos seguindo. Então aqui a gente tem, né, a balança, a figura 1, com dois corpos A e B, tem massas iguais quando colocado nos pratos da balança de braços iguais. Esta permanece, né, se a massa de A for igual à massa de B, o que vai acontecer? A balança vai indicar um equilíbrio, como está mostrando, né, como foi indicado. Ok? Então, essa é a questão da referência. Se eu tivesse ali um peso maior, lá o que seja, a balança ia estar confrontando, né, e mostrando ali o quanto uma é mais pesada do que a outra. Então, é aquela questão do padrão, ok? A referência, para a gente ter uma ideia de massa. Beleza? O quilograma padrão, figura 2, que a gente vai mostrar, é um pequeno cilindro de platina, 90%, e irídio 10%, mantido no Instituto Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, nas proximidades de Paris. Ou seja, né, é a referência, né? Ou seja, isso no mundo todo, quando se fala em massa, está referenciado a esse padrão, quilograma padrão, que a gente vai mostrar aqui na sequência, na figura, como está indicado aqui. Ok? Então, por definição, sua massa é 1 quilograma, símbolo Kg, nosso conhecido. Então, qualquer massa de qualquer material, qualquer objeto, e que a gente defina em termos de quilo, quilograma, etc., é baseado nessa referência aqui, nessa figura que a gente está mostrando, que tem um cilindro de 3,9 centímetros de altura e diâmetro 3,9 centímetros. Tá? O quilograma padrão é um cilindro de platina e irídio mantido em Sèvres. Por definição, sua massa é 1 quilograma. Altura igual à medida do diâmetro, que é 3,9 centímetros. Ok? Acho que ficou clara essa ideia de referência, né, do quilograma padrão para definição da massa. Ok? Muito importante isso aí. O grama, né, símbolo G, e a tonelada, símbolo T, são respectivamente um submúltiplo, né, o grama é o submúltiplo do quilograma, é abaixo, né, é 1000 vezes menor, né, do que o quilograma, né, o grama, e um múltiplo do quilograma, que é a tonelada, que por outro lado é 1000 vezes maior do quilograma. O grama é 1000 vezes menor e a tonelada 1000 vezes maior do que o quilograma. Então temos aqui, né, como eu acabei de dizer, 1 grama, 1 dividido por 1000 quilograma, ou 1 sobre 10 a terceira quilograma, ou 10 a menos 3 quilograma, 1000 vezes menor do que o quilograma, 1 grama. Uma tonelada, como eu falei, 1000 vezes 1000 quilograma, 1000 vezes maior do que o quilograma, ou 10 a terceira quilograma. Em dinâmica, além da noção de massa, que a gente viu, há também a noção de força, fundamental essa noção, que impulsiona, né, basicamente a dinâmica, né? Como a massa também. E outros elementos que a gente vai falar. Por enquanto, duas importantíssimas, né, informações para a dinâmica. A massa, que já falamos, já temos a ideia,
e a força que a gente vai começar a falar a partir de agora. A primeira noção de força está associada ao esforço muscular. É verdade. Sempre que falamos em termos de força, a gente está imaginando, né, de levantar algum peso, coisa do tipo, né? É muito interessante isso. Quando empurramos um objeto, exercemos força sobre ele. É o caso ilustrado na foto a seguir. Então, é um ato tão simples e tão corriqueiro na nossa vida, mas a gente jamais está imaginando sobre o aspecto da física, né? Então, quando empurramos um determinado objeto, né, independentemente do seu tamanho, estamos aplicando uma força sobre esse determinado elemento. Se ele for um elemento, né, que a gente mais leve, suficiente, a gente consegue agir sobre ele livremente. Porém, se esse objeto tiver uma massa significativa, provavelmente a nossa ação nesse objeto vai ser insignificante, tá bom? Então vamos ver essa figura, essa foto, né, para ilustrar o que a gente está falando. Tá ali, né? A gente vê ali uma jangada, uma espécie de barco assim, né? Onde tem ali os pescadores, os 4 pescadores empurrando, né, aplicando uma força sobre essa jangada. Imaginando que se houvesse somente um homem, provavelmente essa jangada não sairia do lugar. Só que o somatório, né, das forças aplicadas ali dessas 4, acho que tem outra aqui, 5 homens, né, é suficiente para vencer, né, digamos assim, a massa, né, desse barco, né, e fazer com que ele seja deslocado. Então é a força que essas pessoas estão aplicando aí nesse barco, tá bom? Então, dentre as forças produzidas de outras maneiras, podemos citar como exemplos a força de ação do vento, a força de atração entre cargas elétricas e etc. Então, aqui, né, a gente já experimentou na prática, né, a força de ação do vento no local que venta muito, né, normalmente próximo de praia, onde tem aquelas tempestades, ventanias, né, você sente realmente até no seu corpo, né, sendo até forçado a ser um deslocamento. Em locais onde existe tufão, furacão, né, como nos Estados Unidos, a gente já presenciou várias vezes pela televisão, né, veículos, casas sendo arrastadas e tudo mais. Então, a força de ação do vento. A força de atração entre cargas elétricas, né, a gente vai experimentar isso muito mais à frente, né, quando estivermos estudando a parte de eletricidade, né, mas que ela funciona, ou seja, cargas positivas e negativas, né, os prótons e os elétrons, né, que no caso se atraem, e forças e cargas elétricas iguais que se repelem, né? Então é uma força, no caso é a força elétrica que vai estar agindo, como outros tantos exemplos que poderiam ser citados aqui. Então a força é uma grandeza física vetorial. Então já tratamos de vetores, né, nos primeiros módulos. Quem ainda não assistiu, ou quem que tem algum tipo de dúvida, pode acessar, né, nas playlists, né, quando estudamos vetores, que lá tem bastante informação a respeito, né, no detalhe, tá bom? Então, força é uma grandeza vetorial, como a gente viu, que é a velocidade, não é isso? A aceleração, que são grandezas vetoriais. Sendo, né, portanto, se uma grandeza vetorial, tem que possuir as características de um vetor, né? Então, ela é caracterizada pelos elementos. Tem módulo, né, ou a intensidade, a direção e o sentido. São os 3 elementos que compõem um vetor, ou uma grandeza vetorial. Aristóteles, Galileu e Newton, né, são físicos, né, importantíssimos, né, na história da física. Falando em vento, olha aqui a força do vento agindo aqui, né, nessa figura. Só para ilustrar essa situação e seguimos em frente. Então vamos lá. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C.,
elaborou uma teoria para explicar os movimentos dos corpos, que permaneceu até a Idade Média, e apenas no Renascimento começou a ser reavaliada. Então, perdurou durante mais de 1000 anos, né? A Idade Média, por volta de 1200, 1300, né? Quase aproximadamente 1000 anos, né? Então, um dos aspectos dessa teoria referia-se ao fato de que um corpo somente estaria em movimento se fosse continuamente impelido por uma força. Então, a teoria de Aristóteles, né? Para que um corpo, né, estivesse se movimentando, teria que forçosamente ter uma força continuamente impelindo ali aquele corpo a se movimentar. Tá? Então, continuando. Realizando experiências, Galileu Galilei, o outro, né, em 1564, que viveu entre 1564 e 1642, olha, mais de 1000 anos depois, né, constatou que a tendência natural dos corpos livres da ação de forças é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, aqui, o Galileu já analisou uma outra situação, né? A situação de um determinado objeto, corpo, que esteja, né, isolado, né, sem nada agindo em cima dele. Ou seja, naquela situação ele vai estar em repouso ou, como já estudamos, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a velocidade constante, sem ação de uma aceleração. Consequentemente, né, sem aceleração, que a gente vai definir agora em dinâmica, né, sem força, né, esteja se movimentando, né, com a velocidade constante. Tá? Então, vejamos. Sendo assim, pode haver movimento mesmo na ausência de força, o que eu acabei de dizer. Né? Se ele está com movimento uniformemente, movimento retilíneo uniforme, né, ele se movimenta sem ação de força. Por exemplo, um pequeno disco lançado sobre uma superfície horizontal, figura 3A, após percorrer uma certa distância para devido às forças de atrito e de resistência do ar. Aqui teria que ter um acentozinho, né? Aqui é do verbo parar. Para devido às forças de atrito e de resistência do ar. É natural. Ok? Então está aqui as situações que a gente vai tratar nesses próximos slides. Então, Isaac Newton aceitou e desenvolveu as ideias de Galileu. Em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. Sobre elas se estrutura a dinâmica, né? Que é o que a gente está tratando agora. A primeira lei de Newton é uma confirmação dos estudos realizados por Galileu, que, como a gente falou, né, como a gente mostrou, um corpo, né, quando está sem ação de forças, ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, no primeiro caso, ele impulsiona, né, o corpo, né, tem a ação da força, aqui a mãozinha do disco, ele vai se movimentar até parar por ação, né, como foi falado, do atrito, né, da superfície onde o corpo está se movimentando. Tá? Essa é a situação da figura A. Fazendo um polimento nas superfícies de contato, né, a intensidade da força de atrito diminui e o disco percorre uma distância maior. Ou seja, né, no caso aqui da figura 3B, se você aplicar a mesma força aqui de A e na superfície você faz um polimento, passa uma cera, alguma coisa assim, para diminuir a força de atrito, o que ocorre? O disco, com a mesma intensidade da força aplicada, vai percorrer uma distância maior. Mas ainda existe ali uma força de atrito que, de alguma forma, vai fazer com que o disco, mesmo caminhando uma distância maior, venha a parar. Bom? E vamos analisar agora a figura 3C, que está repetida aqui, tá? Então vamos ver. Na figura 3C, o atrito foi reduzido consideravelmente com o emprego da chamada mesa de ar, na qual o ar é soprado de baixo para cima
através de uma série de orifícios. Então, aqui tem os orifícios, como a gente pode ver, né? São produzidos, né? O ar que é produzido e passa por esses furos, diminuindo ali o atrito, né, da superfície com relação ao disco. Então, realizando a mesma intensidade de força, né, aqui no disco, ele vai, nessa situação, com uma redução significativa do atrito, o disco vai percorrer uma distância ainda maior, tá bom? Só isso aí, logicamente, confirmando, né, as teorias do Galileu e, posteriormente, do Newton. Então, na mesa de ar, forma-se uma pequena camada de ar entre as superfícies, reduzindo-se assim o atrito entre elas, como eu acabei de dizer, tá bom? E o resultado é um maior deslocamento do disco nessa superfície. Então, vamos efetivamente entrar agora na primeira lei de Newton, né, o princípio da inércia, tá? Então, vamos ver. Um ponto material é chamado isolado, tá? Importante, pessoal, esses termos, porque a partir do momento, né, que vocês forem resolver questões em física, eles usam muito certos termos, né? Repouso, isolado, né? Acelerado, e assim vai. Então é importante a gente se familiarizar com os termos, tá? Então, dentro de física, ponto material, então tudo isso é importante a gente estar familiarizado para não se confundir, né? E, digamos assim, na hora de você estar, né, avaliando uma questão, tá bom? Então, um ponto material, que é um elemento, como a gente já mostrou, é chamado isolado quando não existem forças atuando nele, ou quando as forças aplicadas ao ponto têm soma vetorial nula. Então, duas situações: ou nenhuma força atuando no ponto material, ou se o somatório das forças que atuam nesse corpo, nesse ponto material, tá, tem uma soma vetorial, como a gente já aprendeu a questão dos vetores, né, ser igual a zero, ser nula. Então, esse corpo é isolado. Não apenas quando ele está em repouso por falta das forças, mas também pela presença de forças que se anulam. Então, ele é considerado, né, um ponto material isolado. O princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, estabelece um ponto material isolado, já sabemos o que é isso, está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Acho que está claro, né? Um ponto material isolado, ou seja, não tem nenhuma força atuando nele, ou o somatório das forças é zero, é nulo. Ele está em repouso, está totalmente parado, ou em movimento retilíneo uniforme, como já estudamos, com velocidade constante. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Newton. Continuando. Isso significa que um ponto material isolado possui velocidade vetorial constante. Ok? Em outras palavras, um ponto material isolado está em equilíbrio estático, repouso, tá? Não tem nenhuma força atuando nele, ou em equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Então, repetindo, um ponto material isolado está em equilíbrio estático. Estático quer dizer de parado mesmo, está em repouso. Ou equilíbrio dinâmico, movimento, mas movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Tranquilo, né? Continuando. A aplicação de uma força ou de um sistema de forças cuja soma vetorial não seja nula em um ponto material produz nele uma variação de velocidade. Então, ele deixa de estar na situação estática ou em movimento, né, retilíneo uniforme, ou equilíbrio dinâmico. Então, tendo uma força agindo no ponto material, ele vai apresentar uma variação de velocidade.
ok? E com isso outras informações que no momento oportuno a gente vai voltar a falar, provavelmente em aulas mais à frente. Assim, na figura 3A, aquela que, né, tem um atrito normal, ele coloca lá, não colocou nenhum tipo de polimento, né, vamos dizer assim, a aplicação de uma força no disco tirou-o do repouso e as forças de atrito da superfície reduziram sua velocidade a zero. Ok? A força de atrito reduziu a velocidade do disco a zero. A partir dessas noções, podemos apresentar o conceito dinâmico de força. Muito importante aqui. Força é a causa que produz um corpo variação de velocidade e, portanto, olha aqui a informação que eu estava devendo, que eu falei que ia falar em seguida, aceleração. Força produz velocidade, a variação da velocidade e, por consequência, a aceleração. Tá? Que é mais um item fundamental quando estudamos dinâmica. Já falamos da massa, da força, e agora estamos apresentando aqui a nossa velha conhecida da cinemática, a aceleração, que também é muito importante na dinâmica. Inércia. Vamos falar um pouquinho sobre inércia. Um ponto material isolado e em repouso. Já sabemos, né, essas definições, estou aqui só para a gente realmente buscar, né, guardar, né, memorizar isso. É um ponto material, já sabemos, isolado, né, já sabemos isso aí, o que é isso, e em repouso, tem a tendência natural de permanecer em repouso, ok? Se ele tiver ali, não houver uma ação externa de uma força, ele vai permanecer a vida toda ali, isolado, em repouso, né? A inércia nos mostra isso aí. Quando em movimento retilíneo uniforme, MRU, tem a tendência natural de manter constante sua velocidade, ok? No movimento retilíneo uniforme, tá? Essa propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade recebe o nome de inércia, ok? Não só na questão do repouso, mas também em resistir a se manter com uma velocidade constante. Inércia. Ok? Mais uma definição de física aqui fundamental que precisamos incorporar no nosso vocabulário. Continuando. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Como vimos, um corpo em movimento tende, por inércia, a continuar em MRU, ou seja, a não variar a velocidade, como a gente mostrou no slide anterior. Beleza? Admita um ônibus em MRU em relação ao solo, figura 4A, que a gente vai mostrar. Quando o ônibus é freado, os passageiros tendem, por inércia, né, porque ele tende a querer manter a velocidade, né, constante, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Tá? Uma velocidade constante, como definimos. Então está aqui a figura. Está lá as dois rapazes, né, em pé, segurando lá no ônibus, o motorista dá uma freada, está aqui. O que acontece? Pela inércia, os corpos, né, dos homens, né, das figuras, inicialmente tendem a se manter em movimento aqui, por conta da inércia. Por inércia, os passageiros são atirados para a frente quando o ônibus freia. Ok? Beleza? Assim, deslocam-se para a frente em relação ao ônibus, né? A figura 4B, como a gente já mostrou. Ao segurarem-se, os passageiros recebem uma força capaz de freá-los. Ou seja, se não houver nada que fixe aquelas pessoas, os passageiros vão continuar, né, digamos assim, a rolar, a se arrastar ali até pela força de atrito do piso, ou, aqui no caso, onde eles estão seguros, né, aquela força ali que ele aplica, né, naquela situação, que compensa nessa velocidade, né, que a inércia tende a querer manter, a velocidade constante. E aí
eles, logicamente, vai se reduzindo a velocidade até eles estarem paralisados. Acho que todos nós, né, já tivemos esse tipo de experiência, né? Já que acredito que todos já andamos de ônibus e, de alguma forma, né, o motorista deu alguma freada e a gente sentiu na pele, né, essa situação, e o ato contínuo nosso, né, a reação realmente segurar ali no ferro lá do ônibus e, né, firme, e compensar, né, a força, né, essa força, para que a inércia, né, ela seja eliminada, né? Como a gente viu, a inércia vai tender a manter com que você, fazer com que você mantenha aquela velocidade inicial, né? Mas aí você consegue frear, ok? Muito interessante esse conceito, tá? Então, normalmente, nos concursos, questões, né, eles usam situações, né, do cotidiano para explicar a física, né? Então, é um caso bem corriqueiro, mas eu creio que já estamos vacinados, né, com relação a isso aí, tá bom? Então, continuando. Analogamente, quando um carro inicia seu movimento, o motorista sente-se atirado para trás em relação ao carro, por inércia, pois tende a permanecer na situação de repouso em que se encontrava em relação ao solo, não é verdade? O veículo parado, qualquer que seja ele, quando o carro vai sair, né, da inércia, do repouso, começar a adquirir uma certa velocidade, o motorista ou mesmo os passageiros, né, são impulsionados para trás, né, do banco, né? O banco, na realidade, vai servir, né, digamos assim, do elemento que vai vencer aquela inércia de estar parado, no caso da pessoa que também está ali no banco parado, fazer com que ela se ajuste, né, na velocidade com que o veículo vá sendo, né, digamos assim, vai possuindo, vai aumentando, né, vai ajustando a velocidade do veículo com a sua velocidade ali dentro daquele veículo, com o referencial ali dentro do veículo. Então, a poltrona, como eu falei, aplica no motorista, o passageiro que está no carro, uma força que o acelera, para que ele, né, se adeque àquela situação em que se encontra o veículo. Quando um cavalo para diante de um obstáculo, o cavaleiro é atirado para frente por inércia, da mesma forma que a questão do ônibus, só que no cavalo ali não tem muita opção, né? Ele ou se agarra ali naquele assento, né, do cavalo, ou realmente é uma alternativa, o cavalo fica e ele vai na frente, por ter a tendência de prosseguir com a mesma velocidade, né, por conta da inércia. E aí está a figura, né, como eu falei, e nesse caso aqui, né, o cavalo, nem aquele, não tem nada ali com que a pessoa que está montada no cavalo tenha como recorrer, né? Então a única alternativa é vai voar, né, como ele está voando ali, pela inércia, né? Ele tende a manter aquela velocidade que ele vinha junto com o cavalo antes dele dar uma parada. Então, por inércia, o cavaleiro, né, tende a prosseguir com sua velocidade. Beleza? Temos mais um exemplo aí, no caso do carro, né? Um carro numa curva tende, por inércia, a sair pela tangente, né, mantendo a velocidade que possuía, a não ser que forças venham a alterar essa velocidade. Tá? Figura 6. Então, está aqui o veículo fazendo a curva. Essa sensação a gente sente, né, quando está em um veículo numa determinada curva e uma determinada velocidade. Então, a tendência natural é que o carro, né, saia na tangente do ponto, né, em cada ponto, né, como está indicado aqui. Por inércia, o carro tende a sair pela tangente, ok? Mais um caso específico de exemplo da atuação da inércia. Referenciais inerciais, tá? Então vamos bater um papo rápido aí sobre o que seja. Em todos os exemplos anteriores que nós vimos, né, o equilíbrio e o movimento dos corpos são relativos a referenciais, tá? Os referenciais para os quais vale o princípio da inércia são chamados referenciais inerciais.
né? No caso aí do repouso e da velocidade constante, o princípio da inércia que a gente estudou. Então, em relação aos referenciais inerciais, um corpo isolado está em repouso ou realizando movimento retilíneo uniforme, MRU. Foram as situações que nós estudamos, né? São os referenciais inerciais, tá? Corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para variar a velocidade do corpo, é necessária a ação de uma força resultante não nula, como estudamos, tá? Que vai surgir ali a questão da aceleração. Já vimos isso hoje aí. Observações astronômicas permitem nos admitir como inercial um referencial com origem no centro de massa do sistema solar, aproximadamente o centro do Sol, e eixos orientados para 3 estrelas fixas. Tá? Isso aí são teorias que a gente está trazendo aqui que, de alguma forma, pode ser que surja, né, algum tema relacionado a isso aí, algum concurso, então é por prova, né? A gente pode, é importante pelo menos mencionar. Então, essas são estrelas cujas posições relativas no firmamento parecem invariáveis, e assim se tem mantido durante séculos de observações. Tal referencial é chamado referencial de Copérnico. Então, com relação a essa questão dessas estrelas que estão fixas, né, com suas posições, né, relativas invariáveis, né, desses séculos e séculos, então é tratado como referencial de Copérnico. Qualquer referencial que se apresente em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao referencial de Copérnico é também inercial, já que o outro, né, é tratado como referencial. Então a gente pode também considerar esses outros referenciais, né, vamos dizer assim, como também inercial. Vamos ver a questão da Terra. A Terra não é um referencial inercial, pois, além de ser um movimento de rotação, descreve trajetória curva, elipse em torno do Sol. Tá? Então, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente comenta. Entretanto, esses movimentos interferem muito pouco nos movimentos usuais que os corpos realizam na superfície terrestre. Nessas condições, a Terra pode ser considerada um referencial inercial. Ou seja, na essência, a Terra não é um referencial inercial, mas os movimentos, né, que a Terra executa de translação, rotação, que a gente já conhece, esses movimentos não interferem nos corpos nos movimentos usuais, né, que realizamos aqui na Terra. Então, nessas condições, né, partindo dessa premissa de que esses movimentos da Terra, né, não interferem, né, nos movimentos naturais, né, dos corpos aqui na Terra, na superfície terrestre, então nessas condições a gente pode considerar que a Terra seja um referencial inercial. Beleza? Muito importante isso, tá? Saber que ela não é, na essência, mas devido aos efeitos, né, praticamente inexistem na superfície terrestre, a gente pode considerar como referencial inercial. Em relação à Terra, suposta um referencial inercial, tá vendo? Considere um ônibus em movimento. Vamos voltar, no caso, ao exemplo do ônibus. Quando o ônibus freia, os passageiros em repouso, né, em relação ao ônibus, são lançados para frente sem ação de uma força. Tá? Então, continuando. Isso significa que o ônibus freando não é um referencial inercial, pois há variação de velocidade sem ação de uma força. No caso, o ônibus. Ok? Beleza? Analogamente, um ônibus acelerando em relação à Terra não é um referencial inercial. O mesmo ocorre com um ônibus fazendo uma curva. Então, nessa questão, né, do movimento, a gente viu que seja, né, um referencial inercial, que nessa questão do ônibus, né, freando, acelerando ou fazendo uma curva, o ônibus não é considerado um
referencial inercial. Beleza? Tranquilo? Então, com isso a gente conclui, né, o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. E também te peço que compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.